tranquilo, porque vai acontecer igual Jesus falou que vai acontecer. Não encoraja ele, fala, fica tranquilo, porque tudo que Jesus falou a teu respeito é assim que vai acontecer. Senta dando glória ao nome dele. Eu sei que talvez você entrou aqui nessa manhã e está vivendo momentos de adversidade, porque assim é a vida, né? A gente vive de lutas e conquistas, ultrapassa situações que a gente imaginou que nunca fosse viver. E às vezes a gente coloca um sorriso no rosto, a melhor roupa que tem no guarda-roupa. As mulheres passam uma maquiagem bonita, os homens colocam uma roupa bem chique, um perfume bom. Mas só a gente sabe os ventos que estão soprando contra nós, a fim de nos tentar convencer de que o que Jesus falou sobre nós não vai se cumprir. Eu amo a Bíblia porque ela é tão atual, tão real, que tudo que a gente vive hoje, Jesus fez questão de deixar claro para nós que não é uma coisa de outro mundo, acontece. Por exemplo, capítulo de número 4, versículo 35, está nos falando sobre uma grande tempestade que se levantou no mar da Galileia, enquanto Jesus e os discípulos atravessavam para outra margem do mar, para a aldeia de Gadara. Eles tinham um rumo, eles tinham uma direção, eles tinham um caminho, mas no meio do percurso, o que acontece? Um grande vento. Jesus faz questão de relatar essa história, a Bíblia faz questão de nos dizer, para mostrar para nós que não acontece só com a gente. Não é só você que é apedrejado, afrontado, caluniado, perseguido. Não é só com você que as guerras se levantam e que o reino espiritual das trevas tenta vir dizendo, não adianta sonhar, não adianta projetar, você não vai chegar do outro lado. Não adianta criar grandes metas, não adianta criar grandes projetos. Está indo para a igreja para quê? Está indo todo domingo no culto para quê? Não adianta, você está remando, mas você não vai chegar do outro lado. Só que a Bíblia, lindamente, faz questão de mostrar para nós que o momento em que eu estou vivendo não anula a palavra que Deus liberou. Eu quero que você tenha consciência disso nessa manhã, porque quando estamos no meio do vento, só o que vemos é vento. No meio do cenário adverso, as ondas batendo de um lado para o outro, o barco quase virando, Satanás amedrontando o nosso emocional, lançando setas dizendo, viu? Não adiantou de nada as orações que você fez, viu? Não adiantou de nada a semeadura que você plantou no altar, viu? Tudo que falaram lá era mentira. No meio do vento a gente só enxerga o vento. Só que eu vim te dizer nessa manhã, eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Jesus te pegou pela mão, te trouxe neste lugar para te falar, não se baseie pelo teu agora, porque o teu hoje não define o teu futuro. O teu hoje pode ser de adversidades, mas a minha palavra para você é, eu vou te fazer chegar em segurança ao destino que eu liberei sobre você. E tem mais, quem crê pega. Não é só você, você e toda a tua casa pousarão em segurança na palavra que Deus libera sobre ti nesta manhã. Aleluia! Oh glória! O que tem amedrontado a tua alma? Eu já vejo gente chorando, com lágrimas nos olhos, porque só quem está no meio de um grande vento sabe como é difícil continuar crendo numa palavra, quando tudo ao nosso redor diz não vai dar certo. Só que o problema é, pastor Venâncio, que quem tira os discípulos daqui e leva para lá é o próprio Jesus. Eu vou te explicar como é que aconteceu essa história. Como é que começou o capítulo 4? O capítulo 4 começou com Jesus ensinando a multidão às margens do mar da Galileia. Só que começou a encher de gente, porque onde ele estava sempre tinha muita gente. Uns pelos pães, outros pelos milagres, outros porque queriam de fato ouvir o que ele tinha a dizer. Como foi lotando de gente, o que ele fez? Entrou num barco, se afastou um pouco da areia e do barco ensinava a multidão. Então o povo está, visualize comigo, o povo está todo na areia, Jesus está do barco ensinando. Só que aquele dia foi um dia inteiro de palavra. Palavra sobre fé, palavra sobre o reino de Deus, a importância de acreditar no que Jesus estava dizendo. Ele ensinou o dia inteiro, repita comigo, o dia inteiro.
Mais uma vez, o dia inteiro. Pense comigo. 2 horas de estudo cansa. Agora você imagina o dia inteiro. 4 horas de estudo sobrecarrega a nossa mente. Agora você imagina o dia inteiro. E o pior cansaço não é o cansaço físico. Pior cansaço é o cansaço. Então a gente imagina que depois de um dia inteiro de aprendizado, Marcos faz questão de dizer, naquele dia sendo já tarde, porque não era mais cedo. Para um judeu às 18 horas se inicia um novo ciclo, já era tarde. Jesus tinha falado o dia inteiro, está todo mundo ouvindo, multidão aqui em pé. Gente, chega para lá, calor. Alguém fala mais alto, fala baixo que Jesus está falando, calma que eu quero ouvir. Aquela confusão de gente. Num determinado momento Jesus diz, vamos fazer uma separação aqui? Que separação? Discípulos, vamos comigo para o outro lado. Multidão vai descansar. Aí eu já começo a olhar esse texto e começo a perceber. Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a gente não entende por que algumas coisas são tão apertadas na nossa vida. Porque Jesus não está liberando a multidão para pecar, não. Descanso não é pecado. Mas por que então que ele libera a multidão e os discípulos ele convida para ir um pouco mais longe? Você vai ter que começar a entender que para os discípulos algumas coisas sempre serão mais exigidas. Você vai olhar para algumas multidões e vai falar, por que ele pode e eu não posso? Por que ele vai e eu não vou? Por que com ele as coisas são mais fáceis e comigo não? Por que para ele está liberado e para mim não? Aleluia. É Jesus dizendo, você pode até estar no meio deles enquanto me ouve, mas eu te conheço pelo nome, eu sei quem você é. Pega na mão desse crente que está do teu lado, olha nos olhos dele com cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Vai, franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida, olha nos olhos dele e fala, não adianta. Jesus te escolheu para uma obra grande. O que ele tem na tua vida é diferenciado. Tu acha que o inferno vai brincar de te perseguir? Tu acha que as lutas vão brincar de se levantar? Não, meu filho. O diabo quando te olha sabe, Deus tem uma obra grande com ele. Eu tenho que parar ele, eu tenho que parar ela, eu tenho que paralisar. Mas não adianta, ninguém segura quem Jesus já liberou para chegar do outro lado. Gabi, tá pesado, tá difícil. Gabi, eu tô vindo aqui orando, crendo, semeando. Cada palavra que é liberada eu pego, mas só eu sei. Discípulo é igual a multidão, carne e osso? Sim. Se estressa, cansa, se aborrece. Mas espiritualmente falando, quando o céu olha para nós, ele diz, não adianta, você tem mais para oferecer. O nível de relacionamento que eu estabeleci com você é mais profundo. Só que olha para cá, Jesus está do barco, do barco, e está dizendo para os discípulos, vem. Aí olha o que o texto diz. E eles, quem? Os discípulos, fazendo o quê? Deixando a multidão. O original grego dessa palavra deixar significa literalmente eles dando um passo à frente. Jesus está do barco e ele chama os discípulos, vem. Só que ele não desce do barco com uma faca falando, vem logo, entra. Porque Jesus não ameaça ninguém. Ele convida, quem tiver coragem de vir, vem. Quem quiser sair das margens, vem. Quem quiser viver um nível de profundidade que ainda não viveu, vem. Quem não aguentar mais a vida rasa que está vivendo, vem. Quem não está mais conformado só com glória a Deus mais ou menos, ou com aleluia mais ou menos, vem. Quem não quer mais ser só frequentador de culto, vem. Ele está dizendo, quem quer vem. Quem quer vem, tem lugar para você, vem. Só que o problema é que nós estamos querendo ir, mas não temos coragem de largar a multidão. Não adianta, no barco que Jesus está te convidando a entrar, não vai caber tudo o que você queria levar. Tenha maturidade para entender que no convite dele para este novo tempo, algumas coisas vão ter que ficar para trás. Aleluia!